É para mim, nessa noite, um motivo de muita alegria, porque tem alguns anos, desde quando Deus concedeu o favor de poder ser ministro do Evangelho, que eu ganhei uma agenda que é uma recordação, né, de alguém que para mim tinha muita importância na minha infância. Jesus levou para a glória essa agenda que era do meu avô, pastor Isaías Gonçalves Vieira. E quando eu ganhei das minhas tias, eu sempre quis poder trazer alguma reflexão. Na realidade, aqui só tem texto bíblico e alguns tópicos, não tem mais nada explicado. E Deus nunca permitiu que eu pudesse usar. Aí, essa semana, o Senhor me trouxe à memória ela e deixou eu usar. Mas sabe como que acontece? Aí eu peguei o texto, li o texto e deixei ela lá. Aí eu organizei todas as palavras, e na hora que eu fui pegar a agenda para olhar, tudo que eu tinha organizado só estava na ordem diferente daquilo que foi colocado. Mesmo assim, a dúvida no meu coração, quando chegou na quarta-feira, e eu ouvi a palavra pregando em Efésios, capítulo 5, o Senhor, mais uma vez, Ele confirmou no meu coração. Então, eu tenho convicção de que Deus me deu essa permissão de usar esse sermão que foi escrito há 31 anos atrás, exatamente num domingo como esse, no dia 22, diferença de um dia, hoje é dia 23. Há 31 anos atrás, Deus usou essa palavra para trazer despertamento à igreja. E eu queria que essa mesma palavra, que não é a palavra de um homem, mas a poderosa palavra do Senhor, conforme foi falado aqui no domingo pelo nosso irmão pastor Rafael, a poderosa palavra do Senhor, que ela venha nessa noite penetrar a medula da nossa alma e venha fazer divisão entre a nossa alma e o nosso espírito, e que nós possamos, a cada junta e medula do nosso coração, ser ligada àquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero começar aqui nessa hora orando ao Senhor. Senhor, aqui está aquela que está se preparando para o grande dia. Aqui está a sua noiva. A sua noiva. Alguns estão em casa, na sua casa. Outros estão aqui, reunidos aqui nesse lugar, para buscar a doce voz, aquela que fala ao nosso coração, a doce voz do teu Espírito, aquela voz que testifica a obra do Pai e do Filho e faz ser viva aquilo que Deus tem para nós. Eu te peço que esse tanto Espírito que aqui está venha atuar em nossos corações, e que tudo aquilo que tentar impedir seja repreendido no poderoso nome de Jesus. Nós cantamos aqui que há poder no nome de Jesus. Então nós cremos que há poder no nome de Jesus, para que toda a cadeia que esteja, ó Deus, impedindo a gente, ó Deus, está alerta àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, que tudo aquilo que impeça possa cair agora em nome de Jesus, e que o teu nome seja exaltado no seio da tua igreja, que o teu nome seja glorificado e magnificado para sempre, de eternidade a eternidade. Nós te exaltamos mais uma vez nessa noite e dizemos ao Senhor: continua bem-vindo em nosso meio, continua a fazer aquilo que está dentro do teu coração, continua a operar o querer e o efetuar entre nós. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? É o nome de Jesus que você está aplaudindo. Aquele que era, aquele que é e aquele que vai voltar, aquele que vai nos levar para vivermos uma vida eterna. É o nome que é sobre todo o nome que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia, que o nome do Senhor seja exaltado. Eu queria que o irmão colocasse ali o tema. O tema dessa palavra tem como o perigo da distração, o perigo da distração. Coloca o texto base aí, vamos lá. Pode colocar. Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Vocês podem ler em voz alta esse texto?
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos. Algumas versões falam como tolos, como pessoas sem sabedoria. Deus, nessa noite, Ele vai falar ao nosso coração sobre o perigo da distração. Quantas pessoas andam distraídas. Interessante que na sexta-feira, eu voltando do meu trabalho, desci a Serra das Araras, chegando aqui em Belford Roxo, fiz uma viagem boa. Chegando aqui já perto da garagem, ali da onde ficam as ambulâncias, ali os carros da prefeitura. Aí o meu carro, o trânsito estava parado, parei o carro no trânsito e alguém distraído no celular foi lá e encostou levemente no carro. Para tu ver como que é algo que realmente é tão verídico, né? Pessoas andam tão distraídas. Quantas pessoas, né, se acidentam porque estão ali no telefone. Quantas pessoas fazem alguma coisa e põem em risco a vida de outras por causa de distração. Eu quero ler aqui uma ilustração. Eu não consegui decorá-la, mas eu quero ler para vocês. A ilustração fala: o diabo faz palestra na Convenção Mundial de Demônios. Nessa reunião, Satanás ele fala o seguinte para os outros demônios: caros amigos demônios, não podemos impedir os cristãos a irem às suas igrejas. Não podemos impedi-los a ler as suas Bíblias e conseguirem e conhecerem a verdade. Nem menos podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com o Salvador deles, que prefiro não dizer o nome. Em uma vez que eles ganham essa conexão com Ele, o nosso poder sobre eles é quebrado. Então, vamos deixá-los ir para suas igrejas, vamos deixá-los com os almoços, jantares que nelas organizarem, mas vamos roubar-lhes o tempo que tem, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento com o Salvador deles. O que quero que vocês façam é o seguinte. Aí o diabo ele está ali falando para os outros demônios: façam o seguinte, mantenham-os ocupados nas coisas não essenciais de suas vidas. Inventem inúmeros assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tente-nos a gastarem, a tomar emprestado. E situações que ocupem as suas mentes. Tente-nos a gastarem tudo que eles conseguirem adquirir, para que fiquem enrolados em dívidas. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas, e os seus maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham a capacidade financeira para manter seus estilos de vidas fúteis. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com seus filhos. À medida que suas famílias forem desfragmentadas, muito em breve seus lares jamais oferecerão um lugar de segurança e paz e de refrigério para quando eles chegarem do trabalho. Estimule suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave do Espírito Santo falando ao coração deles. Oriente os seus espíritos a ficarem embriagados com todas as coisas que esse mundo oferece. Bombardeie as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo prestar atenção em cartazes chamativos. Inunde as suas caixas postais, os seus e-mails, as suas redes sociais com coisas inúteis, catálogos de lojas que ofereçam venda pelo correio. Envolva eles em jogos, envolva eles em afazeres que tirem e criem falsa esperança em seus corações. Satanás continua ali em sua reunião falando a estratégia dele.
Mantenham modelos atraentes nas televisões, nas mídias, para que seus maridos acreditem que a beleza externa que é o mais importante. Eles se tornarão insatisfeitos com as suas próprias esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para amarem seus maridos à noite, e deem-lhes dor de cabeça também, se elas não dão aos seus maridos o amor que eles necessitam. Então vão procurar em outro lugar, sem dúvida vai desfragmentar suas famílias. Dei às crianças Papai Noel para que tirem o foco do verdadeiro Natal. Deem a eles coelho da Páscoa para que tirem o foco de quem é o Jesus que morreu na cruz, e eles não lembrem disso. Mantenham-os de tal modo ocupado que pensem em andar ou ficar, nem pensem em andar ou ficar na natureza, refletindo sobre a obra do Criador. Mantenham suas mentes em reuniões para encontros espirituais, onde eles se envolvem em mexericos, conversas sem importância, para que saiam e façam as suas consciências ficarem pesadas naquele lugar. Encham a sua vida de todos eles com tantas coisas nobres e importantes a serem defendidas, que eles não tenham nenhum tempo para buscar Jesus o Salvador. Muito em breve eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para os seus problemas, causas que defendem, sacrificando a sua saúde e suas famílias por essa causa. Isto vai funcionar. Os demônios bradam em um coro. Então os demônios ansiosamente partiram para cumprir a determinação do seu chefe, fazendo que todo cristão em todo o mundo ficasse mais ocupado, mais apressado, indo para ali e para ali, tendo pouco tempo para com Deus, para com a sua família, não tendo nenhum tempo para contar aos outros sobre o poder de Jesus e sua obra salvadora. Amém? Isso aqui foi uma ilustração. Interessante que essa ilustração, quem escreveu, provavelmente deve ter lido esse texto aqui. A palavra fala que no versículo 15 que a gente leu, bota de novo aí, irmão. Tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam, que sejam não como os insensatos, mas como os sábios. No versículo 16, coloca, se não tiver como eu vou ler aqui, porque eu não tinha pedido. Olha o que está escrito aqui: remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, dias em que o desamor é muito grande, que o apego às coisas dessa terra é muito grande. O dia que as pessoas não olham como devem olhar um para os outros. Interessante que o significado dessa palavra distração lá no latim é separar, puxar em diferentes direções. É aquilo que resulta na falta de atenção, é a irreflexão, inadvertência, é o estado de quem está voltado completamente para si mesmo. Está no dicionário, foi ali o que eu vi o significado. E não é isso que tem acontecido com as nossas vidas? Muitas das vezes andamos distraídos, muitas das vezes nós nos envolvemos em acidentes. Olha o próximo tópico: o perigo de ser acidentado. Interessante que Jesus, ele fala o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Fala para o teu irmão: você tem ouvido? Pergunta para o teu irmão: você tem ouvido? Está longe aí, tem ouvido? Então ouça. Ouça, porque quando a palavra ela vai falar ao nosso coração, sabe o que ela quer fazer ao nosso coração, amado? Ela quer trazer refrigério e alívio. Mas muitas das vezes nós fazemos com que a palavra se torne para nós como apenas uma lei. E isso faz com que o nosso relacionamento com o nosso Salvador seja assim de uma forma que não deveria ser.
Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, aquela voz que fala ao nosso coração, essa voz que está falando ao teu coração, essa voz que vai trazer à memória aquilo que você está andando distraído, nós ouvimos o Senhor. E olha só o que está escrito em Mateus 24, 37 e 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pode continuar. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou pela arca. Tem mais algum? E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está muito próximo a volta do nosso Salvador. Está muito próximo aquele dia no qual o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Está muito próximo esse dia. E da mesma forma que o texto mostra para a gente, nós temos visto que isso foi há 31 anos pregado, como eu falei. Hoje ainda acontece. Muitos de nós andamos distraídos. Muitos de nós andamos perdendo o foco daquilo que o Senhor nos chamou. Deus te chamou para algo. Deus, Ele vai te usar em algo na sua vida. Deus te chamou, seja nessa igreja, seja no teu trabalho. Se você trabalha na área da saúde, Deus vai te usar lá na saúde, para que o nome dele seja glorificado. Se você é um professor, Deus vai usar lá no ensino. Eu lembro que eu tinha um professor de história, que ele contava a história verdadeira e contava a história que tinha que se contar. E a forma que ele contava envolvia a pessoa, que a pessoa passava a gostar e entrar dentro daquela história. É um irmão em Cristo. O que eu vejo? Pessoas que ouvem aquilo que Deus tem para a sua vida, identificam e se preparam para ser um canal de Deus. Hoje nós temos vivido dia que, como foi lá no tempo de Noé. Imagina só no tempo de Noé, todo mundo vendo aquele cara construindo uma arca. Olha para você, todo mundo te chamando de doido, se preparando para a volta de Jesus. Quantos anos você já ouve falar que Jesus vai voltar? Quantas pessoas te chamaram de doido porque você crê que essa Bíblia aqui é a verdade e direção para a sua vida? Que chamam você de maluco porque você ama a sua esposa e é fiel a ela? Chamam você de maluco, jovem, porque você se guarda para o casamento e espera uma bênção do Senhor? Chamam você de maluco porque você crê que Jesus, ele pode curar uma pessoa que está com veredito de morte? Não é igual o dia de Noé. Imagina o camarada lá construindo uma arca e todo mundo zombando dele, casando, não acreditando na mensagem. Isso se foi durante 100 anos. Não acreditavam naquilo que estava falando, estavam distraídos, ocupados. Eu queria que você prestasse atenção nesse pequeno videozinho que eu separei para você. Preste atenção, se estiver pronto, o irmão vai saltar, para tentar ilustrar isso daqui. Da mesma forma, pode soltar quando estiver pronto. Eu não estou enxergando. Deu ruim? Ah, Deus, tá bom. O vídeo ele vai falar, quando tiver, caso conserte aí, vocês me avisam. O vídeo vai mostrar ali pessoas distraídas, andando na rua, gastando o seu tempo ali nas redes sociais, mostrando pessoas gastando muito tempo ali, perdidos ali em suas redes sociais, e ali se envolvendo, né, o tempo que tinha de intimidade para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, não conseguindo mais ter intimidade com o Senhor. O vídeo ali estava retratando isso, retratando pessoas ali demasiadamente distraídas com as coisas dessa terra. Vai mostrar ali pessoas em casa, envolvida nesses jogos de interatividade. Já viram quando começou a epidemia, que logo a primeira coisa que algumas empresas que fazem assinatura de TV a cabo fizeram em alguns lugares?
distribuíram o máximo que podiam de pacotes com promoções para que você pudesse assistir ali séries, filmes de forma demasiada. Você acha que isso não tem um dedinho daquilo que é contra você? Quanto tempo ficamos em casa? Quanto tempo gastamos em nossas casas? Eu estou falando porque isso acontece com a gente. Primeiro, como diz no domingo a palavra, ela corta a gente. Quanto tempo a gente gasta entrando no Facebook em vez de ler a Bíblia? Quanto tempo a gente gasta entrando em nossas redes sociais em vez de poder estar orando, entrando no quarto secreto? Isso acontece comigo, e eu tenho convicção que acontece com cada um de nós. Quanto tempo nós temos separado para a intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo a gente gasta com o planejamento de ler a palavra durante um período? Isso é bom. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, eu não sinto vontade. Posso te contar um segredo? Você nunca vai sentir vontade. Pastor, o que você está falando? Eu estou te falando. Você nunca vai sentir vontade de ler a Bíblia, nem de orar, se não for o Senhor tocando no teu coração, se não for você deixando ouvir aquilo que Ele quer falar para você, se não for você querendo se envolver. Você só vai ler a palavra se você começar a ler, pegar ela e você tiver a vontade. Senhor, fala comigo, traz a revelação, que aí Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Caso o vídeo volte, depois você voltou? Solta aí então. Os 7 sinais do fim. Episódio de hoje, distração. Os 7 sinais do fim. Episódio de hoje, distração. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e, quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vamos fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar.
E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ela é pesada. Você pode fechar os seus olhos nessa hora? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, continua usando, Senhor, essa palavra. Senhor, Satanás, ele tenta distrair-nos como sua noiva. E nós queremos estar preparados, Senhor, para quando o Senhor voltar. A gente quer, Senhor, ganhar a nossa esposa dentro da nossa casa. A gente quer, Senhor, ganhar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos vizinhos. A gente quer trazer esperança a esse mundo sem esperança, Senhor. Então eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito venha continuar nos usando poderosamente nessa noite. Que o Senhor tire de nós toda a distração. Em nome de Jesus. Amados, olha só. O que acontece com o perigo da distração? Perigo de estarmos insensíveis. Coloca logo lá em Marcos 22. Eu quero mostrar nessa hora alguém que estava insensível. E olha só, presta atenção. Alguém que é insensível até mesmo vai orar dentro daquilo que está envolvido e distraído e perdeu o foco daquilo que Deus tem para ele. Olha só, vamos lá. Pode colocar. Vou falar aqui de Balaão. Quem lembra de Balaão? Você vai lembrar agora. O cara que não prestou atenção e viu que a mula estava falando com ele. Vamos lá. Pode botar aí o texto. Números 22, versículo 21 a 35. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Versículo 21, né? Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir de prosseguir. Você pode voltar o versículo 20? Aí está falando que Balaão foi com os mensageiros ali que vieram a mando do rei de Moabe. Interessante que essa história, talvez você não esteja entendendo, é de propósito. O que acontece? O povo de Israel estava prevalecendo, e tinha ali sido o exército do Egito destruído pelo poder do Altíssimo no meio do povo. Os moabitas, aqueles que estavam à volta, viram aquilo, e havia um profeta naquela cidade chamado Balaão. Ele era muito conhecido porque suas orações Deus aceitava. Era alguém que já era estabelecido naquele lugar como alguém que tinha a intimidade com Deus. Legal? Deu para você entender? Aí esse rei, sabendo disso tudo, faz uma proposta a Balaão. Oferece ele dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. O texto que eu li mostrou que ele orou ao Senhor e o Senhor mandou ele ir com eles. Isso já foi na segunda vez. E olha só o versículo anterior. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhes disse: visto que esses homens vieram chamá-los, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. O que está escrito ali nesse versículo 20? Visto que os homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Deus mandou Balaão ir com aquele povo. Para que você entenda o contexto, o povo de Israel é um povo escolhido, tá ligado? Você é um povo escolhido. Você vai orar contra o povo de Deus? Tem alguma lógica nisso? Para Deus amaldiçoar aquele que Ele quer abençoar? Tem alguma lógica nisso? Você precisa apresentar isso diante de Deus? Você precisa apresentar isso diante de Deus, orar pelo mal do teu irmão? Eu entendo que não, não é? Não é verdade? Amém? Estou sozinho aqui? Estou sozinho aqui? Igual o Enders fez de manhã. Estou sozinho? Amém? Está entendendo?
é uma coisa que você não precisa nem apresentar para Deus. Você não tem que amaldiçoar o teu irmão. Você tem que orar pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do teu irmão. Ele não tinha que orar ao Senhor, mas ele orou ao Senhor. Aqui já está pela segunda vez. Se você ler o anterior a esses versículos, você vai ver que aqui é a segunda vez. E Deus fala para ele: pode ir, vá com eles. Versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Deus mandou ele ir, não mandou? Deus mandou ele ir. Está entendendo? Deus respondeu a oração dele, não respondeu? Vai. Deus respondeu a oração de Balaão e falou: vai, pode ir, estamos juntos. Vê o versículo próximo. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. O que aconteceu? Acendeu-se a ira de Deus quando ele foi? Será que Deus se esqueceu? Quem acha que Deus se esqueceu aqui? Ninguém, né? Não precisa nem falar sobre isso, né, irmão? Precisa falar? Deus não se esquece de nada. Não precisa pregar sobre isso. Mas por que Deus fala que acendeu-se a sua ira quando ele foi? Por quê? Há muitas coisas que nós temos orado e Deus tem respondido, porque nós insistimos em orar. Quer ver um episódio também na Bíblia que mostra? Lembra, o povo tinha o Senhor como rei, lá em 2 Samuel, na 1 Samuel, 2 Samuel, que vai falar lá a história de Davi, a história do rei Saul. O povo pede um rei, Deus era o rei, havia apenas juízes. Lembra disso? Lembra que Deus vai e concede um rei, dá a eles um rei, mas Deus mostra lá que não era isso que ele queria fazer. Lembra também de um outro episódio, quando o povo estava sendo liberto lá no deserto, o povo estava comendo maná, um alimento que vinha do céu. Interessante que esse mesmo maná, eu gosto de brincar, que lá no tempo de Elias, um anjo deu um alimento para ele dos céus, um pão do céu, que esse alimento fez ele andar durante 40 dias. Eu gosto de brincar com os jovens, que os irmãos, quando faz retiro para o ministério de jovens, precisa de fazer essa oração aí, por essa receita, um alimento que dura 40 dias. Interessante que o povo ali ora e pede ao Senhor carne. Eles estavam distantes de qualquer manada de aves, ele estava distante de qualquer lugar onde podia ter codornizes. E Deus sopra um vento que alimenta 40.000 pessoas aproximadamente. Um vento sopra de longe, algo que é impossível, leva para perto. Eles não precisaram caçar, irmãos. Eles não, já pararam para pensar nisso? Eles pegavam com as suas mãos nas suas tendas. Deus respondeu a oração. Interessante que no versículo seguinte vai falar que enquanto a carne estava na boca dele, Deus ele se ira e elimina os seus homens mais fortes e mais valentes. Amados, há coisas que nós estamos sendo insensíveis na hora de orar. Deus já estabeleceu o seu reino e a sua justiça na sua palavra. O propósito eterno dele já foi estabelecido para a nossa vida. Há coisas que são imutáveis. Há coisas que são imutáveis. Há coisas que Deus estabeleceu, já está estabelecido, não tem como mudar. O que precisa é o nosso coração estar sensível. Balaão estava insensível, e olha o que acontece, como que é um coração insensível. Próximo versículo. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parada pelo caminho, empurrando-a uma espada, o anjo estava com uma espada, a mula viu isso, a jumenta viu essa espada, o profeta não estava vendo. E olha só, saiu pelo caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu para fazê-la voltar ao caminho. O cara não estava vendo o anjo ali irado. Ele não estava vendo a ira do Senhor sobre a vida dele. Olha o próximo. E o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, com muro dos dois lados. Próximo. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. Próximo.
E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa eu narrar para você o restante. E aí começa um diálogo. A jumenta começa a falar para ele: Balaão, por que você está me batendo? Balaão, eu não sou a sua mula, a sua jumenta, eu não te carreguei desde nova, desde pequenininha. E Balaão continua conversando com ela e não vê que está conversando com o jumento. Amados, eu já vi pessoas conversando com o animal, mas eu nunca vi um animal conversando com a pessoa. Ele pode até responder com carinho, não é verdade? Quem gosta de cachorro, de gato, de bicho, ele responde com carinho, mas ele não fala. Alguém já ouviu algum animal falar aí? Eu não ouvi, só o papagaio, né? Mas ele está reproduzindo o que a gente fala, não é verdade? Amados, há momentos que a gente está tão distraído, tão cego. Balaão aqui estava cego com o seu desejo das coisas dessa terra, com as riquezas. Ele estava tão cego que sabe o que vai acontecer? Olha lá o que está escrito em Josué 13:22. Vai falar que depois daquele episódio ali, ele se escapa da mula, ele sai ali vivo, ele profetiza em nome do, pergunta para o Altíssimo algo que não precisava perguntar, não amaldiçoa o povo, abençoa o povo, o rei fica irado. Mas mais à frente, Balaão, ele faz algo terrível, por causa da insensibilidade, por causa da distração. Ele mostra lá o inimigo: olha só, para você derrubar esse povo, é só contaminar esse povo. Aí eles vão estar debaixo da ira. Olha só, além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. Amados, a Bíblia tem vários versículos que falam sobre Balaão. 2 Pedro também vai falar sobre Balaão. E todos os versículos que falam sobre ele não é coisa boa. Alguém insensível, alguém ali totalmente distraído com as coisas desse século. Alguém, olha só, o que está escrito em 2 Pedro 2,15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Olha qual é a referência que tem a esse camarada. Só coisa ruim. Filho da injustiça. Sabe o que acontece? Às vezes, são coisas boas que nos distraem. Lembra do texto que eu comecei aqui, antes de botar o vídeo, dos dias de Noé? Noé, depois que passou aquele tempo lá, a terra foi inundada, Deus destruiu, e ali através de Noé, Deus dá uma nova oportunidade para a raça humana. Lembra? A Bíblia vai falar que Noé plantou uma vinha. A vinha é algo bom. A vinha ali, ele bebeu e se embriagou, e ficou nu. Aí ali há um episódio ali que um dos seus filhos são amaldiçoados. Amados, sabe o que acontece? Coisas boas têm nos distraído. O trabalho é bênção. O trabalho é bênção. A família é bênção. Aquilo que Deus derrama sobre a tua vida é bênção. Mas não pode te embriagar. Está entendendo? Sabe quem pode te embriagar? A palavra fala que nós devemos nos encher do Espírito do Senhor. Sabe por quê? Quando você se enche do Espírito do Senhor, você deixa de ser insensível, como esse cara foi insensível, como Balaão foi insensível. Presta atenção nesse outro tópico que eu vou ler agora: o perigo de dormir para sempre. Muitas pessoas têm ouvido a palavra e têm ficado sonolento diante da palavra. Amados, você é a resposta para o teu vizinho. Eu sou a resposta para os meus vizinhos. Eu sou a resposta para o coração aflito. Nós somos a resposta para o coração aflito. E muitas das vezes nós estamos dormindo. Olha no versículo 14, o que está falando? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo iluminará você. Esse mesmo texto de Efésios vai falar para a gente despertar, para a gente levantar. Quem são os mortos? Aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus.
Quem são os mortos? O mundo perdido. Deus está falando para a gente se levantar. Fala para o teu irmão, se levanta, irmão. Você é alguém que Deus vai usar. Deus vai te usar na sua casa. Ah, pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei ajudar. Então Deus vai te ajudar ajudando. Deus vai te usar, seja no serviço, seja pregando a palavra, seja ministrando a palavra. Deus vai te usar lá no teu trabalho. Se você é um médico, você vai chegar lá com o veredito e vai falar para aquela pessoa: olha só, o teu veredito é de morte, a medicina está mostrando aqui que não tem jeito para você. Mas espera aí um pouquinho, acabou a consulta, agora deixa eu te falar algo. Eu creio num Deus que pode curar e pode mudar esse veredito. Amém? Deus, Ele quer usar a igreja dele, nós somos essa igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor. Essa palavra não é para te ferir, é para te curar, é para te levantar nesse tempo e ser usado poderosamente em Deus, para libertar aquele que está cativo, para tirar aquele que está nesse momento tentando tirar a sua vida, e você trazer uma palavra de esperança, porque você tem a esperança, e a esperança, ela é viva no teu coração. Aleluia. Às vezes a gente confunde fé de esperança. Fé é crer no impossível, esperança é imaginar o impossível, é acreditar que vai acontecer. Deus não precisa de nada para fazer, Ele já estabeleceu todas as coisas, Ele governa sobre tudo, sobre todos. Ele apenas permite todas as circunstâncias para que o nome dEle seja glorificado, e nós, como igreja do Senhor, possamos ser usados. Nós vamos resplandecer, como diz esse texto, a luz do Senhor. Você é chamado de cristão porque você é um pequeno Cristo. O teu caráter está sendo mudado, a tua forma de falar está sendo mudado, para que o mundo veja a esperança daquele que era e é. Aleluia. Deus está permitindo circunstâncias sobre a tua vida para que Ele seja exaltado e para que Ele seja glorificado. Deus, Ele quer destruir tudo aquilo que te destrói. Ele quer tirar do teu coração tudo aquilo que te distrai. Sabe por quê? As distrações, elas vão te afastar da intimidade com Ele. As distrações vão tirar o foco da tua vida. Ele é o foco da tua vida e da minha vida. Ele é o meu foco, Ele é o meu alvo. Domingo foi pregado aqui a importância de ler a palavra. Hoje de manhã foi falado que Jesus é a palavra, o verbo de Deus, o Logos de Deus. Na quarta-feira que foi falado pela nossa irmã, que precisamos ficar alerta na questão da intercessão. E sabe o que eu falo aqui nessa hora para você? O que diz em 2 Coríntios? 2 Coríntios, Paulo, ele traz uma carta à igreja de Coríntios e fala à igreja que nós somos cartas vivas. Cartas vivas. O mundo está lendo a gente. As pessoas estão lendo a gente. E o que elas estão lendo? Elas têm que ler Cristo em nós. Ela tem que ler que há esperança mesmo quando estou desempregado. O mundo tem que ler que há esperança mesmo quando estou aflito. O mundo tem que ler em mim que há esperança, porque essa palavra, ela é tudo para mim. Jesus é a palavra e Ele quer que você fique igual a Ele. Aleluia, aleluia. Esse é o teu alvo, esse é o meu alvo, se tornar semelhante a Cristo. Pastor, como que eu vou fazer isso? Você não vai conseguir, meu irmão. Eu não vou conseguir, mas pelo poder do Espírito, estando sensível à sua voz, Ele vai fazer. A obra boa é dEle, aleluia. É Ele que vai fazer a boa obra. A única coisa que eu e você precisamos fazer é estar sensível à sua doce voz. É isso que Satanás está tentando nos distrair, tirar a insensibilidade da sua doce voz. Porque toda vez que a gente pega essa palavra, ela tem um remédio para a gente, ela tem a cura, ela tem um plano perfeito para o futuro. Toda vez que a gente ora, e Deus não tem uma oração que Ele não responde, como eu mostrei aqui, até uma oração que era errada, Ele respondeu. Pastor, o que você está falando? Cuidado com o que você está pedindo. Alinha com a tua palavra. Eu creio em revelação, eu creio em visão, mas todas as visões e revelações têm que estar de acordo com essa palavra. Se não for, é anátema. Se não for, não presta.
A revelação de Deus, o Cristo revelou-se a nós através da sua palavra. Cristo tem se revelado a nós. Então, o texto fala aqui: desperta, porque senão vamos dormir para sempre. O sono da imprudência. Lá em Juízes vai mostrar que Sansão foi imprudente, dormiu no colo da Dalila, mostrou a sua fraqueza. O sono da imprudência, o sono também, eu vou passar um pouco aqui, o sono da indiferença. Jonas, lembra de Jonas? O profeta Jonas, lá no barquinho, o barquinho quase afundando. Deus mandou ele para Nínive, para poder pregar arrependimento. Ele falou: aquele povo não merece. O sono da indiferença. Ele estava dormindo ali, naquela grande tribulação daquele mar. Aí ele é jogado no mar, a história da baleia. As crianças vão lembrar. Lembra que um grande peixe comeu ele? O sono da indiferença. Quantas das vezes nos tornamos indiferentes com aquilo que Deus quer fazer? Deus quer salvar o drogado, Deus quer salvar aquele que está na prostituição, Deus quer salvar cada família que está sem esperança, Deus quer salvar, e Deus quer nos despertar desse sono da indiferença, esse sono da indisplicência, conforme diz Lucas capítulo 22, Jesus estava no Getsemane, orando ali naquele momento crucial, no qual ele iria ser crucificado, e os discípulos dele estavam ali, toda vez que ele voltava, estavam dormindo. Nós muitas das vezes, em vez de orar, estamos dormindo. Deus quer fazer algo, Deus está fazendo algo. Às vezes você está no trem, e tem algum irmão maluco que nem nós, falando de Jesus sozinho. Ora por ele. Você não tem coragem de fazer igual a ele, mas ora por ele, porque aquela palavra Deus vai usar ele. Amém? Amém? Amém, igreja? Deus quer usar cada um de nós. Onde Deus estiver agindo, onde o Pai estiver trabalhando, esteja sensível. Você não pode fazer nada, intercede, ora, peça ao Senhor. O sono da distração. Atos capítulo 20, versículo 9, vai falar de um rapazinho que estava em uma galeria, não igual essa, mais alta. Paulo estava ali ministrando a palavra, como eu estou ministrando aqui, e ele estava assim, dormindo. Aí, sabe o que aconteceu com ele? Caiu lá de cima e morreu. Ainda deu trabalho para Paulo. Paulo orou lá e ele voltou à vida. Quantas das vezes a gente pega a palavra e dorme, não é verdade? A palavra parece até remédio de calmante, não é verdade? Estou falando alguma besteira, irmão? Acontece comigo. Vai ler a palavra, estou sem sono. Aí você pode ficar até madrugada jogando, fazendo qualquer coisa. Aí vai ler a palavra, ai que sono. Não é verdade? Então o Senhor está nos dando a oportunidade dessa noite para mudar isso. Talvez seu horário de ler não no final do dia, durante o meio do dia, durante o início do dia. Então reorganize o seu dia, o seu tempo com o Senhor, de orar, de ler a palavra. Amém? Você vai conseguir. O Senhor quer se revelar a você, Ele quer falar ao teu coração. E eu quero concluir essa palavra. Eu quero chegar nessa conclusão, porque ainda tem algo para te mostrar aqui. Quero que o irmão coloque aqui as perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer para mim e para você. Qual é o teu estado diante dessa palavra ministrada? Sonolento? Não precisa levantar a mão aí. Não precisa levantar não, tá? Mas ninguém está te vendo, está escurinho. Bota a mão no teu coração se você está sonolento. Ou se você está distraído. Ou se você está alerta, você dá um glória a Deus. Amém. Amém. Sabe o que acontece, irmãos? Nós, muitas das vezes, nós somos envolvidos com as coisas desse mundo. Há uma frase que diz o seguinte, não é que eu botei aí não, tá, irmão? Não se preocupa não. Hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Muitas das vezes nós buscamos ao Senhor diante de uma aflição e a gente encontra e a gente para. Se você tem feito isso, se você tem agido dessa forma, Apocalipse vai falar que a igreja de Éfeso, uma igreja que era top, modelo,
que só tinha uma coisa contra ela, que deixaste o teu primeiro amor, deixaste as tuas primeiras obras. Arrepende. O primeiro amor nosso é Jesus. Você pode fechar seus olhos? Você pode lembrar agora o dia que Jesus te salvou, o dia que você levantou a sua mão para Ele e falou: Jesus, entra aqui e muda essa pessoa que eu sou. Se você não fez, tem um link aí. Você pode fazer isso, pode falar: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida, porque eu quero estar preparado para a tua volta. Eu quero ter comunhão contigo. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e as distrações roubaram o seu tempo com Deus, se você não leu a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não ora mais, se o Senhor está tocando o teu coração aí onde você está, ninguém está te olhando de olho fechado, ninguém está olhando para o que você vai fazer, mas se você quiser fazer um compromisso com o Senhor, você pode se ajoelhar aí onde você está. Não tenha vergonha não, e faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero te buscar até te encontrar, eu quero ter fome e sede de ti. Senhor, eu quero organizar melhor os meus dias, o meu tempo, eu quero usar as coisas boas de forma boa, eu quero usar o meu momento de lazer para ir na natureza e olhar que foi o Senhor que criou os céus e a terra. Se você quer fazer esse compromisso com o Senhor agora, meu irmão, se essa palavra falou ao seu coração, responde para Deus agora. Fala para Ele: Senhor, eu quero me organizar, eu quero fazer um plano de leitura bíblica, eu quero ler, eu quero conhecer. Ah, pastor, eu já estou lendo, mas eu não estou conseguindo orar, então eu quero estabelecer um tempo de oração. Então estabeleça um tempo de oração. Ah, pastor, eu quero jejuar. Pastor, eu não sei o que é jejum. A Bíblia vai te mostrar o que é jejum, vai mostrar a importância disso, para que você faça com sabedoria. Pastor, eu quero me dedicar àquilo que Deus quer fazer. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus, Ele vai salvar essa terra aqui de Belfor Roxo. Você crê nisso? Mas sabe quem Ele vai usar? Sabe? Aquele que ouve a Ele, aquele que dá atenção a Ele, aquele que está com o coração aberto para Ele, aquele que quer deixar Deus usar. Sabe como Deus vai te usar? Da maneira que Ele quiser. Sabe como que você vai descobrir isso? Se lance naquilo que Deus está fazendo, se envolva naquilo que Deus está fazendo, comece a ir junto com aquilo que o Pai está trabalhando, que você vai ser usado por Ele. Comece a se envolver naquele ministério que você faz parte, naquilo que você é envolvido lá aqui nessa igreja ou na tua igreja. Começa a se envolver, porque o Pai ainda está trabalhando, Jesus ainda está trabalhando, e nós precisamos trabalhar. Amém, amados? Essa palavra é para que nós possamos sair daqui alertas, cheio de desejo do Senhor, cheio de fome do Senhor, que nós possamos ler a palavra, como eu falei aqui. Sabe o que acontece conosco? Sabe qual é a diferença da palavra, da forma que a gente olha a palavra? Muitas das vezes a gente olha a palavra como lei. Lembra que eu falei aqui? Sabe o que é lei? A lei, ela vai gerar em nós um peso. Você vai fazer por obrigação. Imagina só, quem gosta, tem um jovem aqui, eu não conheço o nome de nenhum jovem, a não ser meu filho, não vou usar ele não. Imagina um jovem aqui, vamos lá, o Pedrinho, não sei se tem Pedrinho aqui não, se tiver me perdoa, tá, Pedrinho? Aí chegam os amigos dele lá, com a bola na mão, fala: Pedrinho, vamos jogar bola. Tem Pedrinho aqui? Ih, rapaz, tu gosta de jogar bola? Tu gosta de jogar bola? Não? Ah, então foi errado. Então, vamos lá, esquece então ele, toma outro Pedrinho. Aí chegou seus amigos ali, chamando ele para jogar bola. Aí a mãe dele grita: Pedrinho, você não vai não, você tem que arrumar o seu quarto, tem que estudar. Aí o Pedrinho chateado fala: olha só, não vou com vocês não. Vocês vão entender agora a diferença da lei com esse exemplo. A mãe dele está querendo ensinar ele, junto com o pai, a importância de se organizar, que estão ali de arrumar o seu quarto, a importância de estudar, de se preparar, para depois ir lá jogar bola. Não é essa a intenção? A palavra para nós, quando a gente obedece com o coração de Pedrinho, que queria jogar bola, e não queria arrumar quarto, e não queria ali estudar, ela se torna lei para nós. Amém?
E quando a gente obedece a palavra em amor, tá bom, ó, colega, ô amizade, ô galera, não sei como que vocês chamam agora, o tempo já passou, eu não posso ir não tem como ir não, mas é porque eu preciso muito estudar, isso é importante para mim, deixa para daqui a pouco, eu vou estudar aqui, pô, tem algumas coisas aqui que eu preciso aprender, lá na frente vai fazer falta para mim, eu preciso organizar aqui, porque precisa ficar bonito, meu quarto é uma bagunça, eu preciso deixar bonito. Tu está entendendo, meu amado? O que o Senhor quer fazer com a palavra no nosso coração? Que seja algo suave. A palavra, fala para o teu irmão, a palavra ela é refrigério. Fala para ele, a palavra é refrigério. Aí está longe, não está? Então fala alto aí que ele vai ouvir. A palavra é refrigério. Sabe o que é refrigério? Imagina quando você chega naquele verão quentão aqui, pastor. Quentão, aí o ar da igreja está ligado aqui, está geladão, aí você entra aqui, caramba, que refresco, que lugar, assim, bom de habitar. É assim que a palavra tem que se tornar para a gente. Então, a importância de nós estarmos alerta, é a importância de nós voltarmos ao primeiro amor, de deixar Cristo governar nossa mente e nosso coração. Quero encerrar essa palavra, quero pedir aos irmãos que ministrem aqui uma adoração, e eu queria orar apenas após essa adoração e depois entregar quem é direito. Amados, eu falei alguma mentira aqui? Eu falei aqui alguma inverdade? Eu falei alguma coisa aqui que trouxe a você alguma chateação? É melhor a palavra nos corrigir e nos alertar do que depois a consequência de nós não ouvirmos o Senhor. Sabe o que acontece? Vai chegar um dia, conforme diz o texto lá de Noé, que chegará o dia da vinda do Senhor. Amém? Quem crê aqui que Jesus vai voltar? Levanta sua mão. Quem crê que Jesus já está voltando para um monte de pessoa que está indo agora? Sabe qual é o dia melhor para você se ajustar? Se você está dormindo, se você está distraído, o melhor dia para você se ajustar é hoje, é agora. Se prepare, sabe por quê? Porque eu e você somos salvos em Cristo, e mesmo assim iremos estar diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. A palavra diz que as nossas obras serão verificadas se foram construídas com palha, feno ou madeira. A palavra vai falar que nós devemos construir as nossas obras com ouro e pedras preciosas. O que eu estou querendo falar aqui? Com coisas celestiais. Então eu queria que você nesse momento, enquanto os irmãos ministram aqui a adoração, você fechasse os olhos. Nós já estamos encerrando. Após eles acabarem de ministrar a adoração, eu vou orar pela sua vida e passar a palavra para quem de direito. Então você pode fechar seus olhos. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Se você quiser ficar de joelhos, você pode ficar. Fique da forma que você assim desejar.